Olá, você que está aí firme e forte na sua preparação para o concurso do Banco do Brasil. Vamos a algumas dicas aí referente a atendimento, que envolve questões de marketing de serviço, relacionamento, envolve também etiqueta, CDC. Então vamos falar um pouquinho, algumas dicas sobre esses pontos. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o Código de Defesa do Consumidor. Atente-se a alguns prazos que temos dentro do CDC. Então, os prazos principais são, primeiro, o de reflexão, aqueles 7 dias para que você possa se arrepender de uma compra realizada fora de estabelecimento. Se a questão estiver apresentando uma situação em que a pessoa foi até uma loja, adquiriu um determinado produto e depois se arrependeu e quer trocar em 7 dias, isso não é válido. Isso aqui é fora do estabelecimento comercial. É compras por catálogo, via internet, por telefone. Então, tudo isso tem esse prazo de reflexão. Você pode desistir sem qualquer justificativa no prazo de 7 dias da compra realizada, devendo o valor que foi pago por este produto ser devolvido para ti corrigido. Perfeito? Negativado. Aí temos o prazo de 5 anos. Então, enquanto o consumidor está inadimplente, o fornecedor tem diversos mecanismos para a cobrança. Ele pode, inclusive, inserir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Então, fica com o nome negativado. Então, ali ficam informações negativas. Olha, não pagou, ele ficou inadimplente, tem uma dívida. Enquanto ele continua inadimplente, seu nome continua inserido. A partir do momento que ele paga, claro, deve ser retirado. Mas se ele não paga, as informações não podem ficar mais de 5 anos. Então tem um limite. 5 anos é o prazo que pode ficar o seu nome negativado. Prescrição. Também temos um prazo aí de 5 anos. Mas lembre que quando a gente fala de prescrição, nós estamos falando de produtos com defeitos que causam danos graves. Então, um acidente porque o freio do carro não funcionou, é o micro-ondas que explodiu, o celular que acabou explodindo e causou danos, você acabou indo para o hospital, teve dano moral, material. Então, 5 anos para os defeitos. Decadência. Nós temos 2 prazos, 30 e 90 dias. 30 dias para bens não duráveis. Falou de alimentos? É 30 dias. 90 dias para bens duráveis. Então, a principal característica do bem durável é que você vai utilizar ele diversas vezes. Então, ele não vai se desgastar, vai se perder rapidamente. O bem não durável, não. Então, se você comprar uma caixa de bombons, você comeu o bombom, vai voltar? Não. Você comeu, você consumiu, acabou. Por isso, ele é não durável. Agora, um celular, você vai utilizar às vezes durante anos? Sim, é um bem durável. Então, 30 dias, 90 dias, quando a gente fala de vícios. Lembrando que este é o prazo para que você, consumidor, vá até a loja, por exemplo, e reclame que o celular não está funcionando corretamente. Eu posso ir na loja? Pode. No caso de vícios, você pode acionar a loja, quem fabricou. Aí, depois, no caso de produto, nos vícios de qualidade, então o celular, a tecla que não está funcionando, lembre, o fornecedor tem 30 dias para sanar o vício, tá ok? Então, este aqui é o prazo para que você, consumidor, reclame. Depois da sua reclamação, constatado, olha, não está funcionando. Ele tem 30 dias para resolver o seu problema, entregar o celular funcionando. Não entregou funcionando neste prazo, o que acontece? Você pode pedir a troca, ter o dinheiro de volta, ou até mesmo abatimento do valor quando possível. Lembrando também, nos vícios de produto referente à qualidade, esses 30 dias não se aplicam quando tratar-se de bem essencial, isto é, não dá para ficar sem, tá ok? Então, por exemplo, aquele caso da cadeira de rodas. Eu preciso da cadeira de rodas para me locomover. Sofri um acidente, comprei e não consigo fazer andar, a roda trava constantemente. Portanto, eu preciso, é um bem essencial. Aí não conta esses 30 dias, tá ok? E também cuide com outro prazo aqui, a comunicação de informações incorretas. Toda vez que o consumidor encontra dados incorretos em bancos de dados, ele deve pedir para que faça a correção destes dados. Então, a correção deve ser feita em 5 dias úteis, tá ok? E repassada, 5 dias, a correção é feita, em 5 dias úteis, ele deve repassar as informações. Olha, quem teve acesso às informações, por exemplo, um fornecedor que teve acesso às informações incorretas,
ele vai ter que informar em 5 dias úteis que estava errado, tá? Poxa, como assim? Imagine a situação. Repasse a informação que você estava, por exemplo, negativado para um fornecedor. E estava incorreto, você já tinha pago, já estava tudo certo. Então, em 5 dias úteis, vai ter que repassar a informação para esse fornecedor. Olha, passei para você a informação incorreta. Na verdade, essa conta já havia sido paga, tá ok? Já estava na hora de retirar o nome dele do cadastro de inadimplentes, por exemplo. Perfeito? Então, 5 dias úteis para informar a informação era incorreta, para quem teve acesso a essas informações. Quanto aos defeitos do produto, lembre-se, tenha atenção com um detalhe. Primeiro momento, para defeitos do produto, acidente, o freio do carro que falhou, você bateu num poste, foi parar no hospital, quebrou a perna, quebrou o braço, ficou alguns dias internado. Fabricante, importador, produtor e construtor são as pessoas que serão chamadas à responsabilidade. Então, no caso do veículo, você vai pedir indenização por danos materiais, seu carro está arrebentado, e danos morais. Eu fiquei extremamente abalado, né? Ou perdi alguém no acidente, para o fabricante do carro. Portador, produtor, construtor. O comerciante são 3 situações bem específicas que ele é chamado. A responsabilidade dele é subsidiária. Então, recorde, o comerciante só vai ser chamado quando não conservar adequadamente produtos perecíveis. Imagina a situação, um açougue, carne tem que ser refrigerada. Ele pega aquele pedacinho de carne e deixa numa prateleira, sem refrigeração qualquer. Então, não está bem conservado. Poxa, vamos ter que acionar o produtor? Não, aí vamos acionar o açougue, o comerciante, quem está te vendendo diretamente. Também, quando essas pessoas não forem identificadas ou a identificação não for clara, dificultar que você acione. Perfeito? E também cuide com a repetição de indébito. Repetição de indébito. Você tem direito a receber um valor igual ao dobro do que pagou indevidamente. Primeiro ponto, tem que ter pagamento indevido. Então, pagou algo indevidamente, você tem direito ao ressarcimento em valor igual ao dobro. Porém, toma cuidado. O texto de lei fala o seguinte, salvo engano, justificável. Então, se a questão te apresentar que foi um engano, mostrar que realmente aconteceu um problema de sistema, uma falha, algo que justifique, perfeito, tá ok? Aí não há que devolver o valor em dobro. Ressarce, mas sem uma penalidade, sem a repetição, tá ok? Então tome cuidado com essas questões de cobrança, cuide com as práticas abusivas, cláusulas nulas de contrato, tá ok? Que tem uma forte chance aí de aparecer na sua prova. Agora vamos falar um pouquinho, né? Outras questões com relação à propaganda, promoção, conceitos de serviço e marketing. Primeiro, cuide com a promoção e a propaganda. A propaganda ela é toda forma paga, é identificado quem está realizando essa determinada propaganda. Então, é um anúncio de TV. Lembrando que a propaganda, ela não tem muitas vezes só o cunho de vender, e sim, muitas vezes de fazer uma lembrança, reforçar a marca para que os consumidores, os clientes conheçam a marca, conheçam um produto novo no mercado. Pode ser institucional, o que os bancos fazem e muito. Então, aquelas propagandas, por exemplo, do Banco do Brasil no fim de ano, né, que deseja para todos, né, um Feliz Natal, fala para vir, né, para o próximo ano, vir, ser muito mais com o banco. Então, essas mensagens, elas têm um cunho muito mais institucional, tá ok? Do que de vender um produto. Mas, claro, ela pode ser voltada também para o convencimento, para vender. Então, a propaganda, toda forma paga, vinculando ideias, vinculando, ali tentando te atrair para consumir, para comprar alguns produtos. Já a promoção, ela é uma maneira de, a curto prazo, fomentar, aumentar as vendas. Então, apareceu a palavra brinde, cupom, ofertas em cartazes, displays, fique atento. Aí a gente está falando de promoção, tá ok? Então, muitas vezes a promoção, ela vai vir assim, na questão. Sempre vai tentar ali te induzir, falando, contando uma história que vai tentar te enganar, pensando que é propaganda. Mas a promoção tem essas palavras-chave. É o sorteio, aquela situação, a cada tantos reais em compra, ganha um cupom para concorrer um carro. Isso é promoção, é por um curto espaço de tempo. Tem uma validade, poucos meses se faz essa promoção. Isso vai fomentar, incentivar que as pessoas vão
compre, adquira muito mais produtos para poder concorrer a um carro, por exemplo, tá ok? Então, promoção, ele tem essas palavras-chave: ofertas, brindes, sorteios, concursos. Cuide, então, com a questão de promoção e propaganda, tá? A banca gosta muito de cobrar a propaganda e a promoção. Os serviços. O que a gente pode falar com relação aos serviços? Bom, os serviços, eles precisam, o marketing, empresas de serviço, ele é muito mais evidente. Então, tem que se utilizar de diversos mecanismos para convencer o cliente a adquirir. Por quê? O serviço, ele não é palpável, então nós temos a intangibilidade. Isto é, eu não consigo verificar como que ele é antes. Eu fico muito na insegurança. É diferente, por exemplo, de um aparelho de televisão que você vai na loja, você testa, você vê, você olha se é aquilo, mexe. O serviço eu não tenho como ver antes, principalmente porque ele tem a característica de ser simultâneo. Ao mesmo tempo que eu estou consumindo ele, eu estou produzindo também. O prestador de serviço ele produz e eu consumo, tá ok? O serviço, então ele tem essa característica de eu não conseguir. Aí o que acontece? Aí se utiliza de questões de marketing, ambiente físico, se utiliza de um bom treinamento de pessoal, aquele marketing interno tem que ser muito mais evidente, pois necessita-se muito dos funcionários, depende muito do funcionário para a realização e prestação de um bom serviço. Então se utiliza muito cores, aromas. Então uma cor pode ser ali mais atrativa, um ambiente todo preparado, uma decoração para atrair, para que você veja, poxa, eu acho que vale a pena, eu acho que esse serviço é de qualidade, eu vou contratar, tá ok? Então cuide com as características, que a banca gosta de cobrar muitas características de serviço. Então a intangibilidade, eu não consigo apalpar, eu não consigo pegar, ele é intangível, ele não tem uma forma física que eu possa pegar. A inseparabilidade, então, essa simultaneidade. Por quê? Ao mesmo tempo que eu estou produzindo, eu estou consumindo. Pense na questão de um médico. Você vai até o médico, o que acontece neste momento? Ao mesmo tempo que ele está trabalhando, que ele está prestando serviço, você consome. Você vai lá, você vai fazer a consulta, vai fazer perguntas, tirar dúvidas e ele vai fazer todo o diagnóstico, te passar um remédio. Então, ao mesmo tempo que ele está produzindo o serviço dele, você consome também. Também temos a heterogeneidade, que é a mesma coisa de variabilidade. Ele é variável, adaptável de cliente para cliente, conforme as necessidades que cada um tenha. Cada pessoa é única, tem necessidades. Então, o mesmo jeito do médico. O médico vai me atender de uma forma, porque eu tenho alguns sintomas que você não vai ser a mesma maneira. Você tem outros sintomas, você tem outras dúvidas. Então, ele vai prestar um serviço de maneira adaptável para cada uma, conforme cada um vem buscar. Então, é adaptável. E também temos a perecibilidade, isto é, uma vez realizado, não tem como voltar. Então, aquela hora daquele profissional, daquele médico, não volta, ela é perecível, fez, produziu, não retorna mais, tá ok? Então, cuidem com essas características, porque aparecem muito. A questão aqui de perecibilidade também, cuida que a banca gosta de utilizar o estoque. Então, não há possibilidade de estocar um serviço. Perfeito? Ele se faz, ele se consome e ele é perecível. Eu não tenho como produzir e deixar ele de um ladinho e estocar. Impossível. Então, ele não é estocável. A banca utiliza muito essa questão de estoque. Perfeito? Vamos então falar rapidamente também de telemarketing. O telemarketing é um mecanismo do marketing direto. O marketing direto, ele visa esse contato mais pessoal, pois cada um vai querer algo diferente. Por exemplo, você pode não gostar e não consumir bebidas alcoólicas. Então, o que adianta eu ter uma empresa, por exemplo, de vodka, eu ficar oferecendo para você se você não gosta, se você não bebe? Não é verdade? Eu vou focar para um público que queira o meu produto, que queira um determinado serviço. Então, o marketing direto, ele visa justamente isso. Aí, os meios que se utilizam: mala direta, internet, catálogo e temos também o telemarketing. O telemarketing ele é muito utilizado. Ele é barato, ele é flexível, é rápido, então tem velocidade, flexível. Então tem diversas vantagens que vêm aí por trás do telemarketing.
Lembrando que nós temos o telemarketing ativo e receptivo. O ativo é a empresa que vai até o cliente, ela que contata o cliente. Enquanto no receptivo, você, cliente, vai até a empresa. Então, o ativo é utilizado muito para elevar, para puxar as vendas, tá? To pull, to push. Então, ele é utilizado para alavancar, para oferecer, ter um contato imediato. É a mídia mais interativa que existe. Por quê? Você está ali, do lado você fala, já recebe uma resposta, já faz questionamentos, então tem uma interatividade muito grande, o que torna muito fiável para as empresas o serviço de telemarketing, principalmente no setor bancário, tá ok? Faz contatos com diversas pessoas, diversos clientes, oferece, serviços, faz a promoção dos seus serviços. E o receptivo? Nós temos um exemplo de receptivo saque, serviço de atendimento ao consumidor, bem como as ouvidorias, são exemplos de telemarketing receptivo, aonde você entra em contato, você liga. O saque a gente pensa que é só para reclamar, a ouvidoria também é só para reclamar, né? Mas eu posso utilizar um serviço de atendimento ao consumidor também para solicitar informações sobre um produto que eu adquiri, como utilizar este determinado produto, tirar dúvidas sobre um determinado serviço. Não posso? Com certeza. Então, o serviço de atendimento ele é muito mais amplo, não é só para reclamação. Só que, em geral, você vai até a empresa. Então, por isso que ele é um telemarketing receptivo. Você liga para a empresa, você vai atrás da empresa buscar informações ou até mesmo fazer reclamações de serviços que não tenham sido prestados com a qualidade que você desejava, que você almejava. Então, exemplos do marketing receptivo, mais uma vez falando, saque ou ouvidoria. São exemplos aí deste telemarketing receptivo, tá ok? Então, cuide também aí com as vantagens que o telemarketing tem. Pode aparecer na sua prova, uma excelente questão para a sua prova. Perfeito? Então, fizemos aí, essas dicas rápidas para o concurso do Banco do Brasil. Eu desejo para você excelentes estudos e desejo uma excelente prova, que você tenha sucesso. E se não for dessa vez, não desista, não pare de estudar, fique firme aí, foque que a sua hora vai chegar. Só não passa quem desistir no meio do caminho, não é verdade? Então, um grande abraço e nos vemos numa próxima. Até mais. Olá, tranquilo? Meu nome é Ulisses Soares, tá? Vamos trabalhar com vocês aqui alguns assuntos importantes para você que vai fazer a prova do Banco do Brasil, tá? Alguns assuntos interessantes vinculados ao chamado Sistema Financeiro Nacional, que é parte daquilo que você chama, logicamente, de conhecimentos bancários, tá? Então, dentro desses conhecimentos bancários, quais são alguns pontos importantes que você possui? Então, o primeiro raciocínio está aqui, ó. O que seria a ideia do nosso Sistema Financeiro Nacional? Sistema Financeiro Nacional tem como base lógica o quê? Aquilo que seria estabelecer e controlar a estabilidade econômica do país. Então, logicamente, você encontra que em termos brasileiros, tá? A nossa função é garantir simplesmente que você tenha uma economia estável. Então, essa estabilidade econômica que você possui é garantir simplesmente o quê? Aquilo que nós teríamos como sendo a questão do crédito e a questão desse pagamento, ou seja, garantir a liquidez do sistema financeiro nacional. O que significa dizer que nós estamos tentando garantir a liquidez do sistema financeiro nacional? Manter o equilíbrio entre a quantidade de moedas que você possui e a taxa de endividamento que você teria dentro do sistema. A taxa de endividamento que você tem associado sempre a questões de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá? Tanto empresas como aquilo que seriam as pessoas, ou seja, você, tá? Tem um nível de endividamento, logicamente um nível de crédito que possui dentro do seu mercado. Então, dentro do nosso sistema financeiro nacional, qual seria a regra? Você deve tentar controlar sempre aquilo que seria o processo inflacionário, que seria um aumento desordenado de preços, tá? E o processo que nós chamamos de deflação. A deflação seria também o quê? Uma redução generalizada de preços, ou seja, uma generalização constante de diminuição de preços. Isso aqui também não é interessante para o processo econômico. Então, qual é a função do Sistema Financeiro Nacional? É garantir exatamente essa estabilidade. Perfeito? Então, dentro dessa estrutura, o que nós temos que o sistema vai fazer? Ele vai controlar, por exemplo,
a quantidade de moeda que você teria em circulação. Então, já que você tem uma quantidade específica de moedas em circulação, você logicamente vai estabelecer o quê? Você vai estabelecer o panorama que existe entre aquilo que seria a quantidade de moedas, a capacidade de liquidez e aquilo que seria o sistema de pagamentos que você tem dentro do nosso sistema financeiro nacional. Certo? Dentro desse sistema financeiro nacional, você separa que existem órgãos normativos e os órgãos supervisores, tá? Primeiro raciocínio, quando você falar em normativo, significa dizer o quê? Nós vamos estabelecer as diretrizes, as regras do jogo, como é que a coisa vai funcionar. Então, toda direção é dada pelos chamados órgãos normativos. Lembrando a você que o Conselho Monetário Nacional é o principal desses órgãos normativos, tá? É ele que é dono da regra do jogo, é ele que diz como é que todo o nosso sistema financeiro deverá funcionar. Então, dentro da ideia básica, portanto, a normatização é dada pelo Conselho Monetário Nacional. Estabelecemos ainda como critério importante, tá? O Conselho Nacional da Previdência Complementar, nós temos ainda o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, esses seriam os chamados órgãos ditos normativos. São eles que estabelecem as diretrizes daquilo que nós estabelecemos como sendo o quê? O nosso sistema financeiro nacional. Situação importante, o que seriam supervisores? Quem é que faz a supervisão desse sistema financeiro? Então, um órgão importantíssimo, a figura do Banco Central, o famoso Bacen. Para você que vai fazer a prova aí Banco do Brasil, importantíssimo você saber Conselho Monetário Nacional e a figura do Bacen, tá? São simplesmente assuntos aí recorrentes nas provas de conhecimentos bancários, tá? Dos órgãos supervisores, a famosa SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, a famosa ideia da Previc, Superintendência Nacional de Seguro Complementar, e a Comissão de Valores Mobiliários. Esta que lida com aquilo que seria uma questão envolvendo as ações, tá? E esses são os órgãos supervisores. Detalhe interessante que você vai encontrar. Dentro dos órgãos supervisores nós temos o quê? Às vezes questõezinhas que costumam dar um pouquinho de confusão. É quando ele diz, por exemplo, sobre Comissão de Valores Mobiliários e Bacen, eles colocam, por exemplo, que fazem diretrizes. Diretrizes são normas, são regras, tá? Aí você vai dizer, nossa, mas as diretrizes não são os órgãos normativos? São, mas nas suas áreas específicas, nós também podemos normatizar. Dentro da sua área específica. A normatização geral está aqui, ó. Esses são os órgãos, o quê? Normativos. Importante, Conselho Monetário Nacional. Claro? Outra situação interessante que nós temos são as famosas instituições especiais. Instituições especiais, o Banco do Brasil, para você que vai fazer a prova, a Caixa Econômica Federal e o famoso BNDES. Essas são as instituições especiais dentro do nosso sistema financeiro nacional. Sempre insisto para você, tendo esse panorama aqui, é um caminho básico que você possui para o entendimento do nosso assunto chamado conhecimentos bancários, tá? Para a sua prova agora, são assuntos importantes que você não poderia deixar de lado, tá certo? Outra dica importante para você está aqui, ó, quando você falar em Conselho Monetário Nacional. Primeira situação que nós temos está aqui, normativo, regra do jogo, são as diretrizes gerais. Ou seja, é ele que diz como é que o sistema vai funcionar. Então, todo o panorama nosso que envolver a questão do sistema financeiro nacional está emanado daqui, ó, Conselho Monetário Nacional. É ele que está dizendo quais serão as regras do jogo no contexto do quê? No nosso contexto econômico, tá? Dentro dessa ideia, portanto, está aqui, ó, ele vai tentar fazer um equilíbrio entre a sua economia e o seu sistema de pagamentos. Então, quando você estabelece a sua economia e o seu sistema de pagamentos, é só você voltar um pouquinho aqui, ó, essa é a famosa ideia da estabilidade econômica. Então, garantir a estabilidade econômica é exatamente isso, você garantir aquilo que nós temos em termos econômicos com o sistema de pagamentos. Lembrando sempre a você, olha só, que você quando fala em sistema de crescimento econômico, você fala em economia, é sempre importante você ter a noção dessa tabelinha aqui, tá? Oferta e procura determinando o preço, a questão da oferta e demanda que você tem. Aumenta-se o produto que você tem, não interessa qual é, quanto mais produtos eu tenho,
menor, obviamente, a minha procura. Quanto menor o número de pessoas interessadas, o meu preço cai. Se você inverter, tá? Diminui o produto que está no mercado, a minha procura automaticamente aumenta, o meu preço também vai aumentar. Então tá aqui, ó, esse é o panorama para você entender o que seria o nosso sistema inflacionário ou deflacionário. A inflação é quando o nosso preço vai subindo, a deflação é quando o nosso preço vai diminuindo. A quantidade de dinheiro que tem em circulação. Quanto mais dinheiro eu tenho em circulação, não precisa raciocinar demais. Pense assim, ó. Nós encontramos basicamente a seguinte ideia. Vamos pensar em relação ao dólar, tá? O dólar aumentou ou o dólar diminuiu o seu preço? Nossa, o dólar aumentou de preço. Por quê? Porque a procura sobre o dólar aumentou. A oferta do dólar está pouca no mercado, o preço dele sobe. Então, se o nosso Banco Central resolver vender o dólar, ele aumenta a quantidade de dólar em circulação, automaticamente o seu preço cai. Então você vai regulando, por exemplo, o quê? Todo o nosso sistema de pagamentos que você possui, a liquidez, a quantidade que vinculada à economia e pagamentos. Então a nossa estabilidade econômica. Portanto, o nosso Conselho Monetário Nacional, ele dita as regras das principais políticas brasileiras em relação a quê? A política monetária, a política envolvendo o crédito, a política de câmbio, a política orçamentária, fiscal e a própria dívida pública. Então repare que tudo isso aqui é coordenado por aquilo que seria o Conselho Monetário Nacional. Então veja a importância que existe você saber Conselho Monetário Nacional. É assunto recorrente em prova. Claro, da mesma forma que ele está preocupado em garantir a estabilidade, olha aqui, ó, ele está preocupado com isso aqui, ó, a liquidez e a solvência das instituições financeiras. As instituições financeiras que você tem no nosso mercado, bancárias ou não bancárias, tá? Essas instituições financeiras devem ter o quê? A liquidez e a solvência perante o mercado. Então ela deve garantir também que nós tenhamos o quê? Essa solvência, ou seja, a capacidade que as instituições financeiras possuem de honrar os seus compromissos. Também é uma preocupação inerente àquilo que seria o Conselho Monetário Nacional. Tá certo? Junto com isso, ele vai fazer isso aqui, ó, fixar as taxas dos depósitos compulsórios. O que são os depósitos compulsórios? São os depósitos que as instituições financeiras, ou seja, os seus bancos, por exemplo, fazem junto ao Banco Central. Tá? Observe aqui, ó, o que seria o depósito compulsório. Então nós estabelecemos um valor, uma porcentagem qualquer, para que os bancos façam depósito junto ao Banco Central. Então com isso você diminui, olha aqui, ó, você diminui ou aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. Aumentando ou diminuindo a quantidade de dinheiro em circulação significa dizer o quê? Que você pode, por exemplo, tentar controlar o processo inflacionário ou deflacionário. De que forma, Oli? Simples, se você diminuir a quantidade de dinheiro que está em circulação. Você diminuiu a quantidade de dinheiro que está em circulação, eu diminuí. Significa dizer o quê? Que as pessoas buscarão mais esse dinheiro, a tendência natural que vai subir os juros ou simplesmente as instituições financeiras dificultam o crédito. Já que existe o que? Uma procura maior, eu vou simplesmente tentar ter um crédito que seja o quê? Que seja um crédito que realmente eu vá receber. Então eu não quero correr riscos, claro? Então agora vamos imaginar o caminho inverso. Vamos imaginar, por exemplo, que o nosso Conselho Monetário Nacional diminua o valor desse compulsório. Então, de cada real que você deposita, ao invés de você fazer um depósito, digamos, de 40% desse valor, você faça só 10%. Significa dizer que eu aumento a quantidade de dinheiro em circulação. Quanto mais dinheiro tem em circulação, o que as instituições financeiras, os bancos pensam? Bom, esse dinheiro na minha mão não me interessa, eu quero emprestar. Então ele empresta com uma facilidade maior. Então, logicamente, quanto mais pessoas recorrem ao crédito, logicamente maior será o meu consumo. Quanto maior é o meu consumo, nós temos uma tendência natural que o preço vai subindo. Menos pessoas consumindo, o meu preço deve diminuir. Então repare, é isso que nós temos aqui, ó, com o nosso chamado depósito compulsório. Portanto, Conselho Monetário Nacional, ele é normativo, sempre normativo. Olha aqui, ó, não executor. Não é função dele executar. Claro, a função execução estará onde? Ela estará aqui, ó,
com o nosso Banco Central. Esse Banco Central que é a grande jogada, tá? O que nós temos do Banco Central que é interessante? Ele é o executor. Olha o que diz aqui, ó, executor da política monetária estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o nosso Conselho Monetário Nacional diz quais são as regras, o nosso Banco Central vai lá e realiza. Ele que executa. Portanto, uma autarquia, ou seja, um governo próprio, vinculado ao nosso Ministério da Fazenda. Claro? Função do Banco Central, fazer a emissão do papel moeda. Traduzindo em miudinhos, o Conselho Monetário Nacional autoriza fazer o dinheiro, o Banco Central simplesmente vai emitir o dinheiro. Emitir não é impressão. A impressão é casa da moeda, é gráfica. Isso é impressão, tá? A emissão, olha, nós vamos fazer R$1.000 em notas de 5, 10, 3, 7, sei lá que nota você vai fazer. A série de 1 a X, o número de A a B, ou coisa que o valha, tá? Ou invertido, né? A série A a B, o número de 1 a X. Então você emitiu o seu dinheiro, você emitiu o papel moeda. Tranquilo? Tanto faz sem papel ou moedinhas metálicas. Então, o Conselho Monetário autoriza, Banco Central emite e a nossa Casa da Moeda vai fazer a impressão. Tá? Detalhe importante que nós temos está aqui, ó. Eu vou receber os depósitos compulsórios. Então, volte aqui, ó. Aquele depósito compulsório que o nosso Conselho Monetário Nacional estabeleceu, você deposita junto ao Banco Central. Então, o Banco Central recebe esse depósito, tá? Ao mesmo tempo, todas as operações que envolverem redesconto ou empréstimo de assistência para as instituições financeiras para garantir a sua liquidez ou a sua solvência também passam pelo Banco Central. Então, o Banco Central é ele que vai manter em funcionamento o nosso, praticamente o quê? Todo o nosso sistema financeiro nacional. Então, está aqui, ó, ele vai simplesmente fazer com que as nossas instituições financeiras tenham a sua liquidez junto ao mercado. Portanto, é função dele autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Porém, somente aquelas que forem nacionais. As que forem estrangeiras dependem de uma autorização do Poder Executivo. Então, decreta um Poder Executivo estabelece autorização para uma instituição financeira estrangeira. Tá? A nossa autorização dada pelo Bacen somente para as instituições financeiras nacionais. Então, esse é um padrão que normalmente você tem quando você estuda conhecimentos bancários, tá? A regra do jogo toda passa exatamente por onde? Por aquilo que seriam esses dois grandes órgãos que você tem. O órgão normativo e o grande órgão executor, que nas suas provas aparece com o nome de Banco dos Bancos. Falou em Banco dos Bancos, não tem nem o que discutir. Falou em gestor do Sistema Financeiro Nacional, não tem nem o que discutir. Falou em banqueiro do governo, não tem nem o que discutir. Isso é o Banco Central do Brasil. Claro? Todas as dúvidas, eventualmente, que você tenha envolvendo dinheiro, a sua fonte é bcb.gov.br. bancocentraldobrasil.gov.br, tá? Todas as normativas que você tem, você pega diretamente do site do governo federal, que diz exatamente como é que funciona, como é que não funciona o seu sistema financeiro nacional. Às vezes, eles jogam uma mistura entre Banco Central e a Secretaria do Tesouro Nacional. Principalmente com relação a isso aqui, ó, a questão da política fiscal. Perceba, a política monetária é executada pelo Banco Central. A política fiscal, a função está junto à Secretaria do Tesouro Nacional, que faz a emissão dos títulos da dívida pública, tá? Que é a maneira que você tem do Estado arrecadar dinheiro. Como é que o Estado arrecada dinheiro? Emitindo esses títulos e vendendo esses títulos aonde? No mercado. Então, perceba, essa é o sistema de organização que você possui vinculado ao nosso grande executor, que é o chamado Banco Central. Tá? Outra situação interessante está aqui, o chamado Copom, uma instituição que existe desde 1996, tá? Comitê de Política Monetária Nacional do nosso Banco Central. Então, esse Comitê de Política Monetária do Banco Central vai, logicamente, estabelecer o quê? Ela vai começar a agir junto com o nosso Banco Central, que desde o decreto 3088 de 1999, começamos a criar as ideias de metas para a inflação. Então, o nosso Conselho Monetário Nacional tem metas para a inflação.
Portanto, o Copom tem um objetivo básico. Qual é o objetivo? Cumprir as metas que são definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então é ele que estabelece a famosa ideia da famosa taxa de juros, que é a taxa Selic, tá? A Selic seria o Sistema de Especial de Liquidação e Custódia. A nossa reunião é feita aqui, as nossas reuniões do Copom são feitas, estabelece a taxa de juros para o mercado, que vai funcionar entre as reuniões. Tanto é que volta e meia você vê na televisão ali que aparece viés de alta, viés de baixa, ou seja, eles fazem um relatório e o mercado começa a interpretar se o nosso juro vai subir ou o nosso juro vai diminuir. Aí você vai dizer assim, mas Oli do céu, o que tem a ver a taxa de juros com aquilo que seria o sistema financeiro nacional? Então volte aqui atrás, ó. A taxa de juros básica está estabelecendo o quê? Essa regra do jogo que você tem aqui, ó. Quanto mais caro está o seu dinheiro, menor o número de pessoas que tomam os empréstimos. Quanto menor o número de pessoas que tomam os empréstimos, então está aqui, ó, um número menor de pessoas vai procurar o empréstimo. Então, se o número menor de pessoas procura o empréstimo, porque o meu juro subiu, significa dizer o quê? Um menor número de pessoas que estariam comprando no mercado. Menor número de pessoas comprando no mercado, você controla a inflação. Então, meu preço tende a diminuir. Tranquilo? Ah, Oli, e se eu diminuir a taxa Selic? Se você diminuiu a taxa Selic, o custo para você obter um empréstimo tornou-se menor. Se você tem um custo menor para esse empréstimo, um número maior de pessoas tomarão esse empréstimo. Quanto mais pessoas tomam um empréstimo, mais pessoas consomem. Quanto maior o número de pessoas consumindo, a tendência natural é que você dê um avanço ao processo econômico, ou seja, a sua economia alavanca como um todo. Existe uma tendência natural de que o preço vá subindo. Por isso que o Sistema Financeiro Nacional estabelece essa questão da estabilidade econômica. Manter a diretriz, como é que a coisa vai funcionar. Tá certo? Outro assunto interessante dentro dos nossos órgãos supervisores, tá? Nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Nessa Comissão de Valores Mobiliários, o que vai acontecer? Nós encontramos que é uma autarquia, governo próprio, em regime especial, também vinculado ao Ministério da Fazenda. A nossa Comissão de Valores Mobiliários vai regular, agora presta atenção, ela vai regular, ela vai estabelecer normas, diretrizes para a área específica de valores mobiliários. O normativo máximo é o Conselho Monetário Nacional, mas na sua área eu posso normatizar. Então nós encontramos que eu vou normatizar, vou fiscalizar e vou controlar o quê? O mercado de títulos e valores mobiliários. Lembre sempre assim, ó, quando você falar em Comissão de Valores Mobiliários, você está falando, por exemplo, sobre aquilo que seriam as ações. São os títulos que as nossas empresas colocam no mercado. As famosas sociedades anônimas vendem pequenas partezinhas suas, que são as ações, elas vendem para esse mercado. Então a nossa Comissão de Valores Mobiliários, olha só que preocupação louca, estimular a formação de poupanças e sua respectiva aplicação em valores mobiliários. Ela tem interesse que as pessoas apliquem no mercado de ações, tá? Tanto é que nós encontramos que estabelecemos uma proteção, de que maneira? Estabelecendo uma transparência em todas as informações. Então a preocupação da Comissão de Valores Mobiliários é ter uma transparência em relação ao mercado, ou seja, elas querem saber tudo o que está sendo feito nesse mercado e você tem direito a saber essa informação. Então esses são alguns pontos que você tem para a sua prova do Banco do Brasil. São assuntos recorrentes nas provas, tá? E é sempre importante você ter noção desses principais pontos. Tranquilo? Uma boa prova para você. Tchau, até a próxima. Salve, salve você, meu caro Alfartani, minha cara Alfartani, que está aí conectado, ligado, totalmente antenado nas dicas que o AlphaGon tem para você para essa prova do Banco do Brasil. Na atualidade do mercado financeiro, atualidades do mercado financeiro são aspectos relacionados à atualidade e aspectos relacionados à economia. É simples assim. E a gente pega essa questão relacionada aí às atualidades e nós podemos citar, obviamente, alguns pontos e alguns fatores importantes
relacionados aos últimos acontecimentos que marcaram aí a economia global. Entre elas, por exemplo, o crescimento da China. A China e o seu crescimento de 7,7%, levando em consideração que esse crescimento de 7,7%, ele não é uma novidade. A China mantém um ritmo de crescimento interessante como consequência da sua política econômica, onde nós temos avanços importantes na sociedade, avanços na economia, mas ainda uma política fechada dentro de um governo ditatorial, monopartidário e que determina os rumos dessa economia. Lembrando que a previsão para 2014 é que a China tenha uma certa estabilidade, porque em 2014 nós teremos a China organizando a sua economia para o mercado interno, ou seja, a China ela vai diminuir um pouquinho o ritmo do crescimento, só que ela vai investir no seu mercado interno. Isso é um problema, cuidado, porque isso pode aumentar o poder de compra, do chinês, meu brother. E aí eu digo uma coisa para você, vai ficar complicado a gente conseguir organizar essa chinesaiada toda aí. A hora que a rapaziada resolver comprar coisas, e o mercado consumidor chinês é muito atraente para os outros países e também, obviamente, para aqueles que mantêm relações econômicas com a China. E o Brasil leva vantagem nisso. Até porque a China é, desde 2010, maior parceira comercial do Brasil, ok? E vale a pena lembrar disso, que essa maior parceira comercial do Brasil, ela tem como objetivo potencializar as suas negociações e potencializar as suas relações econômicas. Mas não é só isso não. Dentro do mercado financeiro também vale a pena você lembrar que tivemos um enrosco aí pequeno com o FMI, né, cara? Um FMI, como assim que enrosco? O FMI e as previsões para 2014. O FMI aumenta a projeção de crescimento global, aumenta a projeção de crescimento global, só que reduz a do Brasil em 0,2%. Tá? No mesmo passo que ele aumenta a projeção global para o crescimento econômico, vou colocar aqui um S, ele também reduziu a do Brasil. Reduz a do Brasil. Era 2,5%. E agora o FMI colocou que nós cresceremos em 2014 2,3%. Então ele reduz em 0,2% o crescimento do Brasil. Isso fez com que a presidenta Dilma, no Fórum Econômico de Davos, ou no Fórum Econômico Mundial, fizesse aí uma repreensão, repreendesse publicamente essa visão do FMI, essa postura do FMI. E a presidente Dilma, então, ela discorda. A presidente, vamos colocar aqui, ó, a presidente Dilma, em discurso oficial no Fórum Econômico Mundial, discordou da postura, da opinião do FMI, da projeção do FMI. Então ela fez duas afirmações importantes no Fórum Econômico Mundial de Davos. Quais foram as duas afirmações? Primeira afirmação, ela considerou pessimista a análise do FMI, E mais uma coisa também, além disso, foi que ela disse novamente, ela reafirmou a política de combate à inflação, reafirmou o compromisso do governo no combate à inflação, o compromisso do Brasil. Olha que interessante, a inflação que foi um dos grandes problemas do Brasil em 2013. Tá? Um dos grandes problemas do Brasil em 2013, que ainda continua, tá? Como uma dor de cabeça aí dentro da esfera política e econômica do Brasil. Então, para a presidenta Dilma, há um compromisso reafirmado do Brasil no combate à inflação no ano de 2014. Foram as duas principais posições ou os dois principais pontos do discurso da presidente Dilma no Fórum Econômico Mundial, que aconteceu na Suíça, em Davos. E de lá, ela partiu para o CELAC, né? Partiu para o segundo encontro do CELAC, que é o quê? O segundo encontro do CELAC
é uma organização, é um encontro aí dos estados, dos países da América Latina e Caribe, tá? América Latina e Caribe. E esse encontro dos países, né, da América Latina e do Caribe, ele aconteceu em Cuba e a presidente foi para lá, onde ela investiu também nos portos cubanos, o que acabou trazendo algumas complicações, assim, algumas reações, algumas críticas dentro do Brasil por conta dos investimentos nos portos cubanos. Essas críticas que foram feitas, elas foram feitas sem muita perspectiva realista da questão, pelo fato de que os investimentos do Brasil nos portos de Cuba são investimentos que têm como objetivo potencializar a capacidade tanto de recepção como de exportação de produtos. O Brasil tem interesse em continuar comercializando com Cuba e isso faz com que a presidente invista nos portos cubanos. Mas isso foi uma das questões relacionadas aí a esse encontro dos países da América Latina e Caribe. E nós temos também nesse encontro aí a questão do combate ou do compromisso do Brasil, tá? Do compromisso brasileiro no combate à fome, tá? Compromisso do Brasil no combate à fome, à pobreza e à miséria na América Latina e do Caribe. É que foi o tema principal do segundo encontro do CELAC, o combate à fome, à miséria e também à pobreza na América Latina. Então é correto afirmar sim que o Brasil reafirmou o seu compromisso de combater a fome e a miséria dentro da América Latina. O primeiro encontro do CELAC foi em 2013, aconteceu lá em Santiago, no Chile, e agora é o segundo encontro do CELAC. Vamos lá, 2013. 2013 nós tivemos aí, tá? Nós tivemos em 2013 no Brasil uma produção recorde, tá? Uma produção recorde, tá? De veículos. Essa produção recorde de veículos, ela colocou o Brasil entre o quê? Entre grandes países que trabalham com a questão automobilística. O Brasil hoje tem uma grande produção em milhões de unidades de carros, ok? Entre esses veículos nós tivemos os carros, depois nós tivemos a questão dos caminhões, e tivemos também uma grande produção de ônibus. E aqui fechamos o ano de 2013 com um recorde na produção de veículos no Brasil. Vale a pena lembrar que isso aqui, ele contribui para o quê? Para o aumento do recolhimento de alguns impostos e o Brasil acaba levando vantagem nisso. Interessante você perceber o seguinte, que com a política de redução do IPI, o governo tinha deixado de arrecadar 5 bilhões de reais. Só que os outros impostos que foram arrecadados pelo país totalizaram um aumento de 13 bilhões. Então, quer dizer, em última análise, a redução do IPI gerou um estímulo ao consumo e isso contribuiu aí para o aumento na arrecadação e no recolhimento, tá? E outra coisa importante também que você tem que lembrar, o governo brasileiro retomou a questão das privatizações, com o objetivo de potencializar a nossa capacidade produtiva e de escoamento de produção. As privatizações em 2013, elas aconteceram em algumas rodovias, ok? Algumas rodovias com o objetivo de potencializar o trânsito e o transporte de riquezas pelo país. Ele também aconteceu com relação aos aeroportos também para favorecer aí a nossa infraestrutura, o investimento na nossa infraestrutura e a capacitação do Brasil em recepcionar os grandes eventos para os quais se propôs. E também tivemos aqui num sistema de parceria ou num sistema de partilha, o que não foi necessariamente uma privatização, mas no sistema de partilha tivemos o leilão da área de Libras. Muito cuidado para você não colocar diretamente relacionado a privatizações. Está relacionado o quê? Há uma possibilidade que o Brasil ofereceu, que o Brasil concedeu de exploração da área de Libra na Bacia de Santos por meio de um sistema de partilha. Esse leilão dentro do sistema de partilha, nós tivemos ele acontecendo em outubro e ele foi da área de Libra na Bacia de Santos para explorar o petróleo dentro do regime ou do sistema do pré-sal. Vale a pena você lembrar, Alfartano e Alfartana, que um consórcio liderado pela Petrobras venceu, ok? E ele agora tem esse direito, apesar da grande oposição quanto à realização desse leilão no sistema de partilha. Outras coisas importantes também que você tem que lembrar quanto a atualidades do mercado financeiro
estão relacionadas ao quê? A inflação que nós não conseguimos combater ao longo do ano de 2013, a elevação da taxa Selic, a elevação da taxa Selic, ok? Fixado aí pelo Copom. Essa elevação da taxa Selic acabou influenciando também na política dos juros, no aumento também da tarifa de juros, da taxa de juros, e tivemos outras coisas relacionadas à política do Brasil de tentar combater a inflação. Por exemplo, tivemos ao longo de 2013 também uma discreta desvalorização do real. Essa desvalorização do real, nós não sabemos ainda se foi consequência ou não desse processo inflacionário, mas isso é constatado, isso aconteceu. Nós também observamos uma valorização do dólar. Essa valorização do dólar, ela foi observada e nós não podemos associá-la à desvalorização do real. Por que eu estou falando isso, cara? Pelo fato que eu não quero que você diga que a única causa da valorização do dólar foi a desvalorização do real e vice-versa, para não cair em erro e acabar errando, deixando passar uma questão que esteja fácil. Tivemos também a retirada, tá? A retirada da IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, em alguns casos, tá? A retirada da IOF em alguns casos, como por exemplo aí os investimentos, né, cara, de renda fixa, compra de dólar a longo prazo, algumas coisas relacionadas à política econômica, como forma de tentar estimular o nosso fluxo, estimular as nossas relações. Tem que tomar cuidado para você não dizer que toda a IOF foi retirada. A IOF foi retirada de alguns casos, de alguns tipos de operações. E também tivemos a questão das compras no exterior, as compras com cartão no exterior, que também receberam aí algumas alterações, foram palco de algumas alterações também relacionadas à IOF. Então, como estímulo de aumentar a circulação interna, diminuir os gastos lá fora e assim nós conseguimos compensar um déficit econômico que colocou o Brasil aí como, ou melhor, colocou como uma grande dor de cabeça do Brasil em 2013, a tentativa de equilibrar a economia. Em todos os momentos, em todos os instantes, o Brasil reconheceu e reafirmou sua política de combate à inflação. Em nenhum momento a presidente deixou subentendido que o Brasil não teria esse compromisso. Isso é uma forma de tranquilizar o mercado, uma vez que temos interesses na continuidade, na normalidade das relações econômicas, tá certo? Legal. E agora eu quero dar uma dica para você que está acompanhando, porque aqui é o seguinte, meu brother, aqui o negócio é multiação mesmo. Eu quero te dar uma dica sobre cultura organizacional. Na verdade, dica não, eu quero te falar o que vai cair na prova sobre cultura organizacional. Cultura organizacional é muito fácil, cara, quando ela aparece na prova, tá? Muito fácil. É só você pensar que a cultura organizacional tem uma função. Qual é a função da cultura organizacional? A função é organizar a organização. Organizar a organização. É manter um trabalho, manter um comportamento hegemônico, é ajustar as funções dentro da organização, é organizar os trabalhos, é criar o quê? É promover unidade. A função da cultura organizacional é promover coesão. A função da cultura organizacional é promover unidade. A função da cultura organizacional é dar à organização força de trabalho, força para agir. E dentro desse processo nós temos o quê? Nós temos a função dela também estando relacionada ao equilíbrio da organização. É isso mesmo. O equilíbrio da organização como forma de manter a organização ajustada e os interesses trabalhando sempre lado a lado. A cultura organizacional, portanto, pode ser vista como o elemento que dentro da organização promove essa unidade. É a forma que a organização se comporta, é a forma que a organização pensa, são os objetivos da organização, é a relação de compromisso da organização. Isso tudo sempre tem em mente a ideia de satisfação. A ideia de satisfação do quê? A ideia de satisfação dos clientes, fornecedores, investidores, acionistas, credores, parceiros, comunidade, colegas de trabalho, parceiros e colaboradores. Isso aqui tudo tem uma relação forte com a cultura organizacional. Então, nós podemos dizer que a cultura organizacional, ela é um conjunto de elementos dentro da organização. Ela é o conjunto das histórias, tá, dentro da organização. Ela é o conjunto dos artefatos dentro da organização. Ela é o conjunto também dos costumes dentro da organização, costumes. Ela é o conjunto das tradições.
dentro da organização, ela é o conjunto que envolve também os hábitos dentro da organização, uma série de coisas. Então, cultura organizacional é o conjunto de ritos, valores, histórias, hábitos, costumes, tradições que fazem parte de uma organização e que dão ao indivíduo, então vamos colocar aqui, ó, que dão ao indivíduo a sensação de pertencimento ao grupo, O indivíduo se sente parte integrante do grupo, ele se sente parte daquele processo de colaboração e isso faz com que ele trabalhe cada vez mais em prol desse processo todo. Vale a pena lembrar também sobre os níveis da cultura organizacional, isso é sempre possível ser cobrado na prova. Quais são os níveis da cultura organizacional? Nós temos 3 níveis da cultura e isso às vezes confunde as pessoas. Por isso, presta atenção, Alfartano, para que você não seja um Zé Ruela, para que você não seja o bestão que vai errar a questão básica, tá? Os níveis da cultura organizacional. Nós temos o primeiro e mais superficial, que são os artefatos. Esse aqui são o quê? É o nível material, é o nível dos objetos. Aí nós temos um outro nível, tá? Que é o nível do quê? Que é o nível dos valores compartilhados. Os valores compartilhados estão relacionados ao quê? Estão relacionados àquelas práticas feitas, executadas pelos indivíduos dentro da organização. Os valores compartilhados, eles têm uma relação com a postura, com a ação do trabalho, com a missão, com aquela coisa toda. Enquanto que os artefatos são apenas os objetos, é aquilo que é exterior, aquilo que está relacionado ao material dentro da organização. Aquilo que não é material é o psicossocial. Existe uma relação aqui psicossocial, existe uma relação, né, de valores compartilhados entre o indivíduo e o coletivo. E também nós temos o quê? Nós temos os pressupostos ou pressuposições básicas. Os pressupostos básicos, eles são o quê? Eles são aquelas coisas que já estão introjetadas no indivíduo, aquilo que é interiorizado pelo indivíduo. Então está no nível mais profundo da cultura organizacional. Tem que tomar cuidado. Então nós temos aqui aquilo que é material, nós temos aquilo que é dividido e compartilhado entre as pessoas e aquilo que pertence ao indivíduo de maneira introjetada, que está lá dentro, interiorizado por ele. Por isso é o nível mais profundo da cultura organizacional, tá certo? Só que obviamente a cultura organizacional, ela tem como objetivo principal o ser humano, tá? O ser humano é o principal objetivo nesse processo, é o bem-estar do ser humano. É para que o ser humano sinta-se parte integrante, é para que o ser humano se sinta num bom ambiente de trabalho, é para que ele sinta-se inserido naquele contexto. Por isso que dentro da cultura organizacional, além de todas essas coisas de história, artefatos e tudo mais, nós temos que considerar o clima organizacional. E o clima organizacional, ele pode ser medido por meio de pesquisas que considerem o aspecto psicológico dos indivíduos dentro daquela organização. O clima organizacional, ele nunca poderá ser tocado. Ele pode ser percebido psicologicamente ou ele pode ser sentido. E o clima organizacional influencia no desempenho, no desenvolvimento, influencia em fatores de motivação, influencia em questões de vontade de trabalho e numa série de outras situações aí. Por isso há uma importância na avaliação do clima organizacional como parte presente, componente da cultura organizacional dentro de um grupo. Espero que você, Alfartano, tenha compreendido muito bem essas questões. Não fique com medo, não fique temeroso, porque a prova ela vai trazer para você questões assim bem nítidas e bem claras, só se você estudou. Agora, se você não estudou, se você perdeu tempo, meu amigo, aí eu não posso fazer nada a não ser dizer que você perdeu uma grande oportunidade, tá? Mas para aquele que estudou, para aquele que se comprometeu, para aquele que se preparou, a grande chance está aí, basta você fazer aquilo para o qual você já está preparado. Vencer, vencer, vencer. Grande abraço, até a próxima e lembre-se sempre que o Alfacom deseja mudar a sua vida desde que você queira ter a sua vida mudada. Valeu! E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, você que vai fazer o Banco do Brasil, bora dar uma olhadinha em algumas dicas sobre lavagem de capitais. Um tópico que é tranquilo, tá? Não tem muito segredo, é só você saber aqui o conceito, o que é, né, o crime de lavagem de capitais,
quais são as etapas e cair de cabeça na lei e nas circulares que não tem erro. Um pouco de decoreba, um pouco de leitura também, não vai fazer mal para ninguém e resolve tua vida em prova. Mas vamos ver umas dicas aí, vamos ver alguma coisa que com certeza você vai encontrar lá na tua provinha. Primeira coisa, o que é lavagem de capitais? Lavagem de capitais é basicamente isso daqui, tá? Eu quero que você entenda o conceito, porque em prova eles podem variar, como o conceito é uma coisa doutrinária, não está fixo, exatamente é daquela forma e acabou, ela pode comportar um pouco de uma certa mudança, pode falar de um jeito ou de outro, você entendendo como ele funciona, você não erra não, tá? Lavagem de capitais é simplesmente isso daqui, ó. Ele vai pegar um dinheiro de origem suja, por isso que a gente pode falar um dinheiro sujo, porque esse dinheiro tem origem ilícita, ilegal, a gente vai aprofundar isso aqui depois. E vai fazer as mutretagens dele aqui para transformar em um dinheiro com aparência de limpo. Então vai ser um dinheiro com aparência de limpo. Ele não está limpo, não é um dinheiro lícito não, continua sendo um dinheiro de origem ilícita, mas deram uma lavada nele ali para parecer um dinheiro limpo. É basicamente esse o conceito, tá? Então eles vão pegar um dinheiro, um capital que teve origem em uma atividade criminosa, tanto origem de crime como uma contravenção penal, e vão fazer aí as manhas que eles fazem para poder dar uma aparência de limpo a esse dinheiro. É aquela história, né? O cara faz aí tudo que é rolo e tem aquele monte de dinheiro de origem ilícita. E para ele não se ferrar, ele tem que lavar esse dinheiro, porque senão, imagina, aparece com R$1 milhão do nada. Vai dar treta. Então ele tem que pegar esse dinheiro e tentar mascarar para que alguém olhe e fale, não, esse dinheiro é oriundo disso, é um empresário. É aquela miguelagem que eles fazem, né? Vamos aprofundar isso daí. Muito importante saber isso aqui, tá? Muito importante mesmo. Com certeza eles vão cobrar isso aqui em prova. Diz respeito às etapas. Como são as etapas do crime de lavagem de capitais? A primeira etapa é a colocação. O que é a colocação? A colocação é colocar aquele dinheiro dentro do sistema financeiro, dentro do sistema econômico. Aqui é como aquele dinheiro ingressa no sistema financeiro. Ele vai pegar, por exemplo, vai fazer um depósito em conta, vai comprar um seguro, vai fazer um investimento. É isso que ele vai fazer, ele vai ingressar com esse dinheiro no sistema econômico. Mas, pô, tá na cara ainda que esse dinheiro tem origem suja, por enquanto não dá pra gente falar nada que está tendo a lavagem. É a primeira etapa apenas. Primeira coisa, ó, decora aí as etapas. Hein? Às vezes eles vêm em prova e simplesmente perguntam quais são ou invertem a ordem. Só isso, o conceito já é o segundo passo do teu estudo. Então a colocação, você vai lembrar que é a forma que o dinheiro ingressa, que esse dinheiro sujo ingressa no sistema econômico. Faz uma aquisição aí de produtos financeiros, depósito, qualquer forma, só ingressou. A segunda etapa é a ocultação. Pô, o nome te ajuda pra caramba a lembrar das etapas aí, né? A segunda etapa é a ocultação. O que você acha que ele está fazendo na ocultação? Está ocultando, lógico, mas está ocultando o quê? Ele está ocultando a origem ilícita desse patrimônio. Ele vai pegar esse dinheiro, para fazer bem resumidão, fazer esse dinheiro girar dentro do sistema econômico, para desvincular a origem ilícita dele. Ele pega e vai lá, aquele dinheiro que ele já colocou no sistema econômico, fez um depósito. Ele vai lá e transfere para a conta de um laranja, para uma conta fantasma. Aquela pessoa que morreu faz 20 anos, mas abriu uma conta fantasma. É isso aí, coloca uma conta fantasma, manda para um paraíso fiscal. Ele vai pegar aquele dinheiro sujo que ele já ingressou no sistema econômico e vai fazer esse dinheiro girar lá dentro, para ocultar, para dissimular aquela origem ilícita, para desvincular ele, para não ver mais que ele tem uma origem ilícita. Beleza? A terceira e última etapa do crime de lavagem de capitais é a integração. Na integração, ele vai pegar aquele dinheiro que ele já ocultou a origem ilícita e vai incorporá-lo formalmente ao sistema econômico. Ele vai pegar isso daqui, esse dinheiro, como ele colocou no sistema econômico, ele deu aquela lavada, ele ocultou aquela origem ilícita. Agora ele vai pegar esse dinheiro que já tem uma aparência de limpo e fazer ele ingressar no sistema econômico. Sabe o que ele faz aqui? Ele vem e compra bens de luxo, ele investe em ações, ele vai pegar esse dinheiro e investir para dar uma aparência que esse dinheiro vem de uma origem limpa. Então o dinheiro entra sujo aqui e sai limpo, entre aspas, do outro lado. Aí você vai ver que eles vão mudar um pouco a forma de conceituar, mas é só lembrar, essas são as três etapas. Aqui o dinheiro ingressa no sistema econômico, aqui ele vai fazer o dinheiro girar dentro do sistema econômico para tirar aquele vínculo
para esconder aquela origem ilícita do dinheiro, e aqui ele vai pegar esse dinheiro e vai incorporá-lo ao sistema econômico. Ele vai comprar bens, ele vai investir em ações, ele vai pegar aquele dinheiro e fazer uma forma de gastá-lo, de investir em alguma coisa. Falar, esse cara é um empresário, esse dinheiro que ele tem, esses bens dele, é daquela atividade. É miguelagem pura, né? Essas são as etapas do crime de lavagem de capitais, não tem segredo nenhum, só toma cuidado. Primeira coisa, decorar quais são as 3, tá? Tem questões tão bobas perguntando o seguinte, quais são as etapas? Só decorar isso aqui você já matava. Outras já cobram que você saiba um pouquinho o que é cada uma das etapas. Muito fácil também, decora que isso aqui é bastante importante. Referente à legislação desse tópico, eu peguei e separei alguns pontos aí, só dicas de última hora, então alguns pontos que tem muita cara de cair. Primeira coisa a respeito dessa lei 9613 de 98. Essa lei ela fala do crime de lavagem de capitais, ela fala todas aquelas condutas que configuram o crime de lavagem de capitais, tá? Você vai ter que dar uma boa lida nisso daí, mas eu quero que você tenha atenção com isso daqui. Esse dinheiro sujo que eu estava falando ali atrás, ele é sujo por quê? Porque ele é oriundo de uma atividade que é ilegal, ele é oriundo de uma atividade que foi fruto aqui, ó, de uma infração penal. Mas tem que lembrar o seguinte, quando eu falo infração penal, não é só crime não. Quando eu falo infração penal, é tanto crime como contravenção penal, Os dois, tá? Fica ligado nisso daí também. Chegar uma questãozinha falando que aquele dinheiro ou aquele capital que é oriundo exclusivamente de crime, tá errado. Contravenção penal também é migué da banca, tá errado. Dos dois, então é aquele cara que sequestra, que furta, que rouba, que mata, que vende droga, que frauda licitação, que faz rolo, tá fazendo uma sacanagem, uma safadeza ali e tá com aquele dinheiro, ele quer lavar. É isso aí que é o crime de lavagem de capitais, beleza? Fica de olho então na origem do dinheiro, tá? É o seguinte, você não pode confundir uma coisa. Nós temos 2 crimes, por assim dizer, ou 2 infrações penais. Primeiro, eu tenho a infração penal, que é aquele sequestro, que é, por exemplo, o cara que assaltou um banco, é o cara que fraudou uma licitação. Eu tenho a infração penal. É a primeira coisa, o primeiro erro. O segundo erro dele é pegar esse dinheiro e lavar. Então não confunde, tá? Aqui no caso, por exemplo, aí de um crime, de um dinheiro oriundo de um assalto a banco, já tem um crime ali de furto, até mesmo de roubo. E nesse caso, ele vai cometer um segundo crime, que é o crime de lavagem de capitais. Beleza? Seguindo. Fala também essa lei, dá uma lida nela, dá uma boa lida, principalmente nessas partes iniciais aí, que incorre na mesma pena quem pega e converte esses bens que são, esse capital que é também oriundo de uma atividade ilícita, em ativos lícitos. Quer dizer, está ajudando, né? Aquele que está ajudando na lavagem de capitais. Ó, eu não tenho nada a ver com assalto a banco, eu não estava lá, tal, eu só estou dando uma forcinha aqui, deixando depositar em minha conta para eu fazer girar, eu estou vendendo um bem sabendo, né, que estou fazendo uma sacanagem. É quem está participando, tá? A lei vem de uma forma, ela trabalha de uma forma para englobar no alcance do crime de lavagem de capitais qualquer um que está auxiliando ali no meio. Também incorre na mesma pena quem adquire, recebe, troca, aí vem todos aqueles verbos da lei. A mesma coisa que eu te disse antes, ela tenta englobar todo mundo que auxilia. Não, mas eu não tenho nada a ver. Aquele dinheiro só, ele me deu o dinheiro. Cara, quem que dá dinheiro do nada assim? Lógico que está dando migué, vai cair na mesma pena também. E também incorre na mesma pena quem importa ou exporta bens cujos valores não correspondem aos verdadeiros. É isso que também é lavagem de dinheiro, tá? Ele vai lá e compra um carro de 10 mil e paga 100, tudo para fazer rolo, né? Tudo para fazer rolo, para pegar dinheiro de volta, só para lavar o dinheiro. E também, depois vem a lei ainda falando que também incorre na mesma pena quem estiver utilizando esse dinheiro que tem uma origem ilícita, esse dinheiro oriundo de uma infração penal, na atividade econômica ou financeira. É aquilo que eu falei. Lembra que de uma maneira ampla a lei vai englobar todo mundo que está participando da lavagem desse capital sujo. Também está dentro quem participa de um grupo, de uma empresa, de uma associação ou de um escritório cuja atividade principal ou secundária seja lavagem de capitais. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu só trabalho lá. Para, né? Como que o negócio funciona? Se ele está fazendo parte, está envolvido, faz parte do dia a dia da empresa aquilo, ele está lá e não sabe de nada, isso aí não cola, vai cair na mesma pena também. Seguindo, você vê que na lei ele tem algumas causas de aumento de pena e de diminuição de pena. Dá uma olhada em tudo isso, só batendo rapidão alguns resumos.
que dá aumento de pena? O que vai aumentar a pena? Quando esse crime de lavagem de capitais é feito de maneira reiterada. Não foi feito uma vez, está sempre fazendo aquilo. Ou quando ele faz isso por intermédio de uma organização criminosa. Então, se ele está fazendo de forma reiterada ou por intermédio de uma organização criminosa, ele vai ter um aumento de pena. E seguindo, também, além do aumento de pena, nós temos hipóteses aqui de redução de pena, que a pena pode ser reduzida. Essa pena pode ser também, além de reduzida, pode deixar que ela seja cumprida em regime aberto ou semiaberto. Essa pena pode ser não aplicada ou pode até ser substituída por uma privativa de direitos. Quer dizer, pode ter um benefício bem grande, mas quem vai ter esse benefício? O X9, o dedo duro, o cagueta, aquele que vai lá, sabe que a casa vai cair e colabora espontaneamente na investigação do outro crime. Lembra que eu falei que nós temos dois crimes, só para te dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um roubo a banco. Roubar um banco aqui, falar assaltar um banco. Esse é o primeiro crime. Depois eles vão pegar esse dinheiro sujo e vão fazer a lavagem. Vão fazer a lavagem do dinheiro. Então, pô, eu tenho os dois crimes aqui, ó. O primeiro, o roubo ao banco. Roubaram o banco. Pegaram o dinheirão do caramba. Vão lavar esse dinheiro agora. Beleza. Temos dois crimes. Aí a pessoa está envolvida nesse crime aqui. Nesse crime, ela pode ter esse benefício quando ela vai lá e cagueta, dá uma de X9, ele vai denunciar, vai colaborar espontaneamente na investigação desse crime aqui. Aí nesse crime ele vai auxiliar na investigação dos autores, de quem participou, da localização dos bens, aí dá uma olhada também nessa parte da lei, tá? Mas lembra que ele também pode ter um benefício, só que é nesse crime, é óbvio. Beleza, vamos falar um pouquinho da circular 3461, também bastante importante, bem tranquila, tá? As circulares são grandes, eu te aconselho a dar uma boa olhada nas partes introdutórias, onde tem um pouco mais cara de cair. Não, se eles aprofundarem demais, ferrarem demais, é sacanagem, né? Aí é feito para quase todo mundo perder a questão. Você não pode perder uma questão boba, uma questão fácil, questão apelativa, faz parte. Agora, a questão fácil não, essa tem obrigação de acertar. Essa circular, ela trata basicamente das políticas para a prevenção do crime de lavagem de capitais. Pô, eles usam muitos bancos para lavarem capitais. Usa aí todas essas aplicações financeiras para fazer lavagem de capitais. Então, os bancos, e justamente que o nosso interesse que é para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, ele tem uma obrigação, assim como os outros bancos, tá? Ele tem uma obrigação de adotar certas políticas que vão prevenir o crime de lavagem de capitais. É aquela história, pô, você dá uma olhada, fala, ih, tá tendo rolo. Opa, calma lá, tá tendo rolo? Comunica o COAF. Tem um indício, na outra circular, trata dos indícios, aquelas situações que você olha e fala, tá esquisito, hein? Tá esquisito? Comunica o COAF, deixa o COAF lá e vê se está tendo realmente o crime de lavagem de capitais ou não. Mas algumas políticas devem ser adotadas justamente para prevenir que isso aconteça, para não deixar acontecer. Vamos dar uma olhadinha quais são essas políticas de prevenção. O banco vai elaborar e tem algumas coisas que obrigatoriamente devem constar dessas políticas, tá? Primeiro, eles irão elaborar um documento interno que irá distribuir a responsabilidade de cada um na hierarquia por apurar determinada causa. Não é você chegar no banco e falar, ó, todo mundo vai ficar de olho em tudo. Não dá. Cada um fica de olho numa parte, tá? Cada um fica de olho numa parte. É isso que essa primeira hipótese dessas que deve estar dentro dessas políticas vai tratar. Ó, cada um é responsável por isso. É uma distribuição dessas responsabilidades. E isso é tudo em um documento interno, dentro do próprio banco. Também deve ser procedida, que eles devem fazer a coleta e o registro das informações dos seus clientes. Lógico, não, eu quero depositar dinheiro numa conta. Qual que é o teu nome? É João. Ah, beleza, seu João, pode depositar aí. Pô, não é assim não. Tem que saber quem que é esse cara, tem que ter documentação, tem que ter tudo, tem que ser feito tudo de maneira documentada, para que se esse puto aí estiver fazendo algum rolo, dá para ir atrás dele, conseguir verificar o que está acontecendo. Ah, o senhor é o quê? Ah, eu cato latinha na rua, sem desmerecer. Está depositando quanto? Tá 7 milhões em dinheiro. Peraí, como que é separado aí? Então eles vão verificar tudo isso sem desmerecer nada, mas são só informações que vai ajudar na verificação da ocorrência desse crime ou não. Também devem estar dentro dessa política os critérios e procedimentos adotados para a seleção, treinamento e acompanhamento da situação econômica financeira dos seus empregados. Vão ficar de olho nos empregados do banco também, né? Lógico, o cara está auxiliando lá. Eles também devem proceder dentro dessas políticas à análise prévia de novos produtos. Essa política ela será aprovada pelo Conselho da Administração e, no caso de não ter, pela diretoria.
E também deve ser dada uma ampla divulgação interna. É óbvio, né? Vem, elabora as políticas tudo bonitinho, aí cata, joga numa gaveta. Não resolve. Tem que todo mundo saber qual que é a sua responsabilidade, o que deve ser feito. Tudo isso aqui tem que ser dado uma ampla divulgação. E também, dentro dessas políticas, diz a circular que devem ser adotadas algumas medidas que permitam essas situações aqui. Então, dentro dessas políticas, eles devem adotar o seguinte: tem que ter medidas que permitam confirmar a informação cadastral dos clientes. É aquela história, como você chama é João, qual que é o teu RG, João? 0000001 e teu CPF? 0000. Pô, vamos ver se esse cara está falando é verdade, se ele não está está criando uma conta falsa, não está criando uma conta em nome de laranja. Vamos verificar as informações dele. Tudo para poder apurar se está tendo crime e, se tiver, para conseguir responsabilizar os culpados. E também devem ser adotadas medidas que permitam identificar o beneficiário final. Vai fazer uma transferência para quem? Para quem que tem nesse dinheiro? Quem que é o beneficiário final dessas operações? Tudo para poder, dentro daquelas etapas, verificar quem está envolvido no crime de lavagem de capitais. E também serão adotadas medidas para caracterização ou não, medidas que possibilitem caracterizar ou não aquele cliente, aquela pessoa, como pessoa politicamente exposta. Isso aí também está dentro da circular, dá uma olhadinha, mas isso aqui tem muito cara de cair, eles vão pegar as regras gerais. A outra circular, ela fala de indícios, são todas situações que no dia a dia, se você verificar uma situação daquela, não quer dizer que está ocorrendo crime, mas pode ter ocorrido. Está lá fazendo depósito em dinheiro. Chega lá o cara para depositar um monte de cédula. Aquela cédula mofada, fedendo, estava guardada, úmida. Peraí, por que essa cédula está desse jeito? Quem guarda dinheiro num lugar desse, em lugar inapropriado, é porque ficou acumulando dinheiro lá que tem uma origem ilícita, quem roubou um banco e muqueou o dinheiro por um tempo. São todas situações que são indícios de que está ocorrendo um crime de lavagem de capitais. Não quer dizer que tem o crime, são só situações. Chega lá um cara que trabalhou a vida inteira, que já é um cliente, que a característica dele é trabalhar com cheque e com cartão de crédito, por exemplo. Do nada esse cara chega, faz um depósito enorme em dinheiro. Opa, peraí, está fugindo do padrão. Então são todas medidas que, caso você olhe e fala, pô, isso aqui está esquisito, eles pegarão e comunicarão ao COAF. Quem apura é o COAF. Fica de olho, tá? Dá uma lida, eles cobram lei seca, então cuidado com o conceito e com as etapas, porque isso não está bem em lei, isso é uma coisa um pouquinho doutrinária, mas a parte mais fácil para mim, na minha opinião, é aquela. Na lei, dá uma lidinha também naquelas medidas que obrigatoriamente devem adotar, porque essas circulares você vai ver que elas vêm basicamente regulamentando o que aquela lei exige. A lei fala do registro de clientes, das situações, essas circulares vêm para basicamente regulamentar o que a lei exige, tá? E não tem segredo não, tá? Cai na decoreba, o meu conselho é, pega primeiro o básico, decora o básico. Não adianta nada você pegar e decorar tudo de uma circular e da outra você não sabe nem para que ela serve. Não adianta nada você decorar as duas circulares e a lei e não sabe as etapas. Então parte do básico. Lembra do conceito, lembra das etapas, bate principalmente naquelas partes que eu te falei da lei, dá uma boa olhada também na lei, naquelas obrigações que aquelas pessoas têm de manter registro, manter cadastro atualizado. Dá uma olhada nessas leis, artigo 9, 10, 11, dá uma pegadinha naqueles artigos ali da lei, tá? Uma boa olhada ali. Das circulares. Essas partes aqui são as principais. Dá uma olhadinha em tudo, revisa, faz resumo, que em prova não tem segredo não, tá? Chegou lá, você vai ver que é muito mais fácil do que parece. Com certeza você acerta. Beleza? Muito obrigado, uma boa sorte, arrebenta, até mais!